Fala, torcida vascaína, Felipe Tiru de volta na área para comentar aí mais um péssimo jogo do nosso Vascão, 1-1 contra o Altos do Piauí, um empate aí que conseguiu garantir a classificação do Vasco para a próxima fase da Copa do Brasil, mas só isso também, né? Porque a gente viu mais um péssimo jogo do Vasco aí, mais um jogo de sofrimento para a torcida vascaína, mais uma classificação aí que, contra todos os prognósticos, ou contra a maioria dos prognósticos, né, foi arrancada ali com muito sofrimento. Eu digo contra a maioria porque eu já estava imaginando que ia ser difícil, né? No Papo na Colina de segunda-feira aí, o debate, a mesa redonda que eu participo todas as segundas-feiras, fico aqui, faço mais uma vez o convite para vocês prestigiarem. Papo na Colina, procurem aí no YouTube, todas as segundas-feiras às 9h30, eu e mais um grupo de vascaínos qualificados aí, a gente fica discutindo o Vascão. E nessa segunda, eu repito, falei lá, acho que vai ser difícil, acho que vai ser no sacrifício na quarta-feira. O pessoal, não, peraí, Altos do Piauí, se o Vasco, sofrer contra o Altos do Piauí para tudo, e a gente tá vendo aí, né? Depois da preleção de ontem, reafirmei a minha preocupação com essa partida de hoje, falei que achava que ia ser complicado, que ia ser ali no sofrimento. Mais uma vez, o pessoal no comentário, Tiru pessimista, muda o nome do canal para pessimista sobre o Vasco. Tá aí, né? Tá aí, vou ter que repetir a frase que eu sempre uso nessas ocasiões. O pessimista é só um otimista com mais experiência, né? Acho que se encaixa perfeitamente para esse caso, porque quem está acompanhando o jogo do Vasco, quem está acompanhando os jogos do Vasco, quem tem acompanhado aí as últimas temporadas do Vasco, sabe que, cara, no Vasco, o Vasco só consegue as coisas com sofrimento. Não sei qual foi a última classificação, a última conquista sem sofrimento que o Vasco conseguiu, né? Não consigo me lembrar. Por que vocês achariam que ia ser diferente dessa vez? Com esse começo péssimo de ano aí, por que vocês acharam que poderia ser diferente, né? Então, assim, o Vasco, inclusive o estilo que a partida foi, né? Foi bem parecido com o que eu falei na preleção sobre o Vasco também, porque eu comentei, eu sei que o time do Vasco é superior tecnicamente ao Altos, e que o Vasco tem tudo para ganhar do Altos, mas eu comentei, né? É um jogo só, e num jogo só pode acontecer de tudo. E foi meio que a gente viu no primeiro tempo, né? O Vasco, mesmo jogando mal, mesmo fazendo uma apresentação ali bem abaixo da crítica, ainda conseguiu se impor em cima do Altos, né? Conseguiu criar algumas chances de gol. Teve Thales perdeu um gol praticamente debaixo das traves, Marrone perdeu o gol, até o Cano perdendo o gol, né? Então, o azar ali também contribuindo. E aí, de repente, no meio do primeiro tempo, uma bola vadia alçada ali na área do Vasco, o Marrone vai subir lá em cima para tirar de casquinha. A bola bate e, em vez de sair para a linha de fundo, vai no ângulo do Fernando Miguel, sem chances para o Fernando Miguel. 1-0 para o Altos. Aí que eu pensei, bom, agora que a vaca foi pro brejo mesmo, o time já vem mal, né? Vai sentir ali o nervosismo. Mas felizmente não. Foi ali o melhor momento do Vasco na partida, foi ali no final do primeiro tempo, do momento em que sofre o gol até conseguir encontrar o empate. O Vasco realmente, ao invés de se abalar, chamou ali os seus brios, foi para cima do Altos, continuou criando muitas chances de gol ali, perdendo uma chance atrás da outra. Melhor momento do Vasco na partida, repito. O Altos também começou a mostrar toda a sua fragilidade, né? Dando muito espaço para o Vasco conseguindo puxar uns contra-ataques. Ver se pode uma coisa dessa. Altos, um time, claramente o time inferior ali na disputa, consegue sair na frente contra o Vasco, em vez de tentar se fechar ali atrás, né? Fazer um esquema para segurar um empate. Isso foi uma coisa que eu temi também, né? Falei, pronto, agora que Vasco já com um jogo mais aberto, já tá perdendo uma baciada de gols. Agora que o Altos vai se fechar lá atrás para tentar segurar essa vitória aí, agora que vai ficar difícil. Mas não, o Altos continuou dando todo o espaço do mundo,
O Vasco vai conseguir, depois de perder mais algumas chances, o empate no lance meio de contra-ataque até, né? O Thales pega a bola ali, vai cortando pelo meio, acha o Cano livre pela esquerda, ele só teve o trabalho de ajeitar ali e mandar para o fundo das redes. Um gol ali bem providencial no finalzinho do primeiro tempo. O Vasco pôde ir mais tranquilo pro vestiário, né? Ou menos nervoso, né? Que nem o pessoal apontou no Twitter. Então, assim, ali naquele momento, o momento que eu me permiti ser otimista na noite de hoje foi no final do primeiro tempo. Eu falei, bom, a questão do nervosismo aí tá resolvida. O Vasco vai pro intervalo com um resultado que o classifica para a próxima fase, então não tem por que ficar naquele desespero de lutar contra o relógio, né? O time do Alto já mostrou aí toda a sua falta de qualidade, até a falta de preparo físico. O time começou a cansar ainda no primeiro tempo, você viu que dava para ver que o Alto já estava cansado. Então pensei, bom, segundo tempo, o Vasco vai naturalmente aí conseguir achar mais uns 2, 3 gols, vai até conseguir construir uma goleada involuntária, né? Vai ver, o cara vai ver no final do jogo, Vasco 4-1, 5-1, vai pensar que foi uma exibição de gala do Vasco. Nem foi o caso. Pensei que isso pudesse acontecer, né? Olha só como a gente, até um macaco velho aqui, pessimista que nem eu, às vezes se deixa entusiasmar pelo Vasco. Porque o segundo tempo foi aquela tragédia que a gente viu. O Vasco voltou a jogar tão mal quanto no início do primeiro tempo. O Altos falando, Vasco, vem cá, faz um gol na gente. E o Vasco, não, sou incapaz de fazer uma coisa dessas. Nem as declarações infelizes do presidente do Altos aí, falando que não ia deixar o Vasco treinar. Teve essa história, não sei se você soube, pô, o Altos não deixou o Vasco treinar no estádio na véspera. Nem isso, essa falta de respeito com o Vasco serviu ali para motivar os jogadores, pelo visto. Então continuaram perdendo gol atrás de gol, né? O Abel vai fazer aquelas substituições de praxe dele lá também. Parece que já cristalizou o time titular e quem entra, né? São aquelas substituições de sempre. Entrou o Juninho no lugar do Marco Júnior. Entrou o Vinícius, aí teve uma mudança, né? O Vinícius normalmente entraria no lugar do Thales. Entrou no lugar do... Não, entraria no lugar do Marrone, né? Acabou entrando no lugar do Thales. Podemos aqui também ficar aqui imaginando por que teria sido escolhido o Thales e não o Marrone. Posso fazer aqui uma teoria, pode ser uma questão psicológica, que nem o Léo de Carmona falou, uma transmissão para tentar dar mais moral para o Marrone, né? Dar mais confiança para o Marrone, que começou mal e está sendo perseguido pela torcida. Pode ser uma questão tática mesmo, afinal de contas o Marrone ele recompõe melhor o time, ele marca melhor, né? Então o Thales não marca tanto, o Germancano até roubou umas bolas hoje, mas ele fica lá na frente. Aí você tira o Marrone, que faz justamente essa recomposição, para botar o Vinícius, que é mais um que não marca. De repente o Abel tinha medo de perder meio campo, né? E mal ou bem, um resultado classificava o Vasco. Ou então a hipótese mais provável é uma hipótese de saúde, né? Uma hipótese de saúde, eu acho que o Thales, que já tinha sido poupado contra a Portuguesa, porque já estava com um problema físico ou de estafa, pode ter sentido, né? E por isso, ou então já estava planejado que ele ia jogar mesmo os 90 minutos e por isso saiu. Eu li aí no Twitter que ele saiu mancando, né? Então, eu acho que se eu fosse escolher uma dessas 3 possibilidades aí, eu escolheria essa questão física mesmo, né? O fato é que essas mudanças não surtiram efeito no Vasco, nem o Juninho, nem também o Vinícius mudaram o estilo de jogo, né? Acabou fazendo um jogo ruim também. A torcida do Vasco bota muito... Agora o menino da vez é o Vinícius, né? O Marrone não presta, o Thales já vi gente falando que não presta também, e agora as esperanças se voltam todas para o Vinícius. O Vinícius vai ser a salvação da lavoura aí. Me pergunto quantos mais jogos o Vinícius vai fazer meio ruim, ou sem aparecer tanto, até a torcida se virar contra o garoto também e começar a falar que o Vinícius também não presta, que o Vinícius também tem que ser negociado, porque a gente sabe, né? A expectativa é a mãe da frustração. A torcida fica colocando muita esperança de que o garoto vai ser a solução para o time. Acho uma pressão assim demasiada
para qualquer moleque da base que está subindo, tendo as suas primeiras oportunidades. Então, pô, né, o pessoal já ficou assim, ah não, vende o Marrone para dar espaço para o Vinícius. Não vejo o Vinícius com futebol ainda, experiência, né, para ser titular absoluto da posição. Acho que é interessante justamente que o Vasco possa substituir, trocar as peças, até o estilo de jogo com o Vinícius, com o Marrone ainda, dar mais espaço para o João Pedro eventualmente. É melhor ter mais opção do que menos opção, né? Por mais que o pessoal defenda o contrário aí. E foi isso, né? No final ainda vai ter mais aquela substituição maluca lá que o Abel sempre faz. Ainda bem que foi bem no finalzinho, não deu nem para atrapalhar tanto, que é jogar com 2 centroavantes enfiados na área. Ou pior, né? Um centroavante fazendo as vezes de ponta, que foi... O Ribamar não foi... como é que se fala? Selecionado, né? Não foi... não viajou, né? Então, em vez de botar o Ribamar para jogar junto com o Cano, botou o Thiago Reis lá. E obviamente não funcionou também. E aí, no final da partida, a gente ainda teve que ver o Altos criando as maiores chances ali. Vai ter um escanteio que o atacante do Altos ali vai chutar por cima do travessão. Um chute mais preciso, o cara dá sorte ali de pegar na veia, já mandava tudo aí pro vinagre. E é isso, né? A minha previsão, que eu falei no preleção, eu só queria que o Vasco ganhasse, chegasse ali na reta final do jogo, com aquela diferença mínima, para não ter que ficar me estressado com esse tipo de possibilidade. No caso, 1-0, um 2-1. E nem isso a gente conseguiu, né? Teve que ir até ali o apito do juiz, preocupado com a possibilidade de, numa bola vadia, o Altos achar um golzinho que eliminaria o Vasco. Essa é a grande realidade. É um jogo para ligar o sinal vermelho pro Vasco, eu acho. Assim, o Vasco tá jogando muito mal, tá evoluindo muito pouco. Às vezes parece que evoluiu, no jogo seguinte já desanda tudo de novo. Se o Campeonato Brasileiro começar a sair na próxima rodada, começar a sair no final de semana, o Vasco ia tomar um passeio de quem quer que seja, sabe? Ia tomar vários passeios, porque eu não vejo, sinceramente, se a gente tá passando sufoco para vencer de Altos do Piauí, Portuguesa da Ilha, Oriente Petroleiro, como é que vai ser contra um time de Série A? Vai ser muito complicado, né? A vantagem aí é que a gente tem... O Campeonato Brasileiro começa só em maio. Então tem aí uns 2 meses ainda para esse time preparar. Mas se seguir essa linha, esse ritmo de evolução do Vasco aí, não vai acontecer. Tem que ter um salto de evolução aí em algum momento para a gente chegar em maio com condições mínimas de disputar um Campeonato Brasileiro, né? Antes disso, temos jogos importantes. Oriente Petroleiro, jogo da volta aí. Se jogar o que jogou hoje, está em aberta a classificação. Próxima rodada do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil, é daqui a 15 dias também. É contra o ABC. Já é um time um pouquinho mais cascudo. Não é um time semi-profissional que nem foi o Altos. Porque esse Altos aí, falaram durante a transmissão, no Sport TV, a folha salarial do Altos é de R$100 mil. 100 mil reais. A do Vasco é de 4 milhões. 3 milhões e tanto, entendeu? Só o salário do Erley paga o time inteiro do Altos. E a gente não tinha um jogador pra, conseguir driblar um zagueiro do Altos e criar uma chance ali na cara do gol, entendeu? Ou nem driblar, não precisava nem da parte técnica. Botava a bola na frente e saia correndo. O cara, no físico, ganhava no físico mesmo. Atleta profissional contra um semi-amador ali, cara, ganha na força, ganha na velocidade. Também não conseguiu, sabe? Acho que tem problema do esquema tático do Abel, sim. Vi muita gente aí... não dá pra culpar o Abel, porque o time criou muitas chances, mas dá pra culpar o Abel também, porque se tivesse um esquema tático minimamente ali azeitado, só no toque ali de bola você chegava na cara do gol, só tentando buscar lateral. Qual que é a jogada que o Abel tem? Qual que é o método que esse time do Abel aí tem pra chegar na cara do gol? Não é jogada pela linha de fundo, não é triangulação pelo meio, não é tentar puxar contra-ataque. Qual que é? Como é que o Abel pensa que pode chegar na cara do gol adversário? Não tem um esquema tático. E isso atrapalha, né? Isso aí atrapalha. Claro que tem a parte dos jogadores também, mas, repito, eu acho que com esses mesmos jogadores, mesmo tendo azar que nem deu hoje aí,
Se tivesse um esquema tático um pouquinho melhor costurado ali, a gente conseguiria ganhar com essa facilidade. Não tem também. Será que vai ter em algum momento? É a pergunta que fica. É a pergunta que fica, né? Não dá pra botar culpa em campo, que tava, o campo tava ruim, sei lá, o juiz estava ruim também, o juiz estava deixando ali o Altos descer o sarrafo no time do Vasco. Teve jogador dando na cara do Andrei ali, que o juiz não viu, né? Pé na cara, o cara levantou o pé 3 metros dentro da área no rosto do Cano também, o juiz fingiu que não viu. Teve tudo isso, mas isso não pode ser desculpa, né? O Vasco teria que, apesar de tudo isso aí, ganhar com tranquilidade e não ganhou. E não ganhou. Então, assim, sinal de alerta ligado. Vamos ver aí, pra mim, próximo jogo contra o Oriente Petroleiro já é preocupante, já é preocupante. E vamos ver, né? Vamos ver. O tempo, que nem eu falo, né? O único conforto que o Vascaíno pode ter é que pro Campeonato Brasileiro, que é a competição que realmente falta, tem um espaço ainda aí, um tempo para preparar. Mas a cada nova partida que o Vasco não mostra nenhuma evolução, é uma partida a menos até chegar lá na estreia do Campeonato Brasileiro, né? Então, isso é realmente de se preocupar, beleza? Eu vou deixar aqui para vocês 2 vídeos. Um vídeo meu do pré-eleição, falando aí as minhas expectativas sobre esse jogo, para vocês verem como eu realmente já imaginava que ia ser sofrimento. E esse aqui falando sobre por que o Vasco não deve vender o Marrone e nenhum outro jogador da base que estiver se destacando, sabe? Porque mesmo com o Marrone jogando mal assim, eu acho que tem que manter, nem que seja para não vender. Perdeu dinheiro? Perdeu. Melhor do que ficar vendendo o Marrone aí a troco de banana, né? Se vier uma proposta decente, claro, aí tem que vender, aí não vai ter nenhum jogador inegociável. Talvez só o Cano, Germán Cano, pelo amor de Deus, Vascão, segura até o final do contrato, que é quem tá salvando. É quem tá salvando esse início de temporada aí. Beleza? Diga nos comentários a opinião de vocês então, e a gente vai se falando.